Olá, tudo bem? Vamos dar início aqui, graças a Deus a todos, a mais uma gravação nas nossas perguntas aqui, né? Eu, a Andressa, Boa noite. juntamente na companhia da Elaine, que está sempre comandando aqui toda a gravação, temos o Fernando, a Gislene, o Fábio, a Mônica, a Vi e todos os demais presentes. Fábio já tá Gente, conhecido. gente, vamos lá, ó. A gente vai dar início a essa gravação, mas eu gostaria de fazer uma recomendação antes, tá? Eu, particularmente, como eu sempre falo nos outros vídeos, eu não ouço as perguntas, eu não vejo as perguntas, eu não leio as perguntas. Eu falo ouço porque algumas perguntas vêm através de áudios, tá? Então eu realmente não tenho acesso nenhum e vai saindo tudo aqui na hora. Eu gostaria que vocês fizessem mais ou menos da mesma forma que eu faço, na hora que vocês fossem tentar ouvir, na hora que vocês fossem assistir, né? Acredito eu que vocês vão ter um entendimento ainda maior. Lembrando que o entendimento que a gente precisa ter da nossa vida depende da necessidade que nós estamos passando. Então, se de repente alguma pergunta, alguma resposta que você tenha visto aqui nessa gravação não tenha feito tanto sentido, você tem total liberdade de entrar em contato com a gente. Naturalmente, a Elaine ela vai estar repassando para nós todas as informações necessárias e a gente vai trazendo toda a luz que as nossas limitações permitirem, tá bom? No mais, eu desejo a todos aí que vocês tenham um bom vídeo a assistir. Vamos lá? Amanda, Ok. a nossa Pereirão. Ela perguntou assim: sobre os encantados, como são vistos na doutrina da casa e o que são? Ah, tá. Vamos lá. Os encantados que eu acho que ela deve estar citando são os chamados elementares, né? Que seriam aquela parte do Elementais, é. duendes, etc, etc, né? Filha, ó, elementares ou naturais, digamos assim, são todos aqueles que não têm corpo ou não tiveram corpo, né? Vamos entender mais ou menos assim. O pai vai dar um exemplo para você. Primeiro você pergunta para mim, pai, o senhor acredita? Claro que sim. Eu desacredito de muita pouca coisa nessa vida, viu? Eu desacredito de muita pouca coisa. Claro que tem que fazer sentido, mas eu desacredito de muito pouca coisa. Vamos entender assim, ó. Você pega uma maçã, você coloca no pé de uma árvore ou no pé de uma planta, dentro da sua casa mesmo, no seu jardim ou em algum jardim que esteja próximo a você, e onde você sabe que ninguém vai mexer, tá? Você naturalmente vai ver que ali naquele fruto ele vai demorar um pouco mais para se decompor. Ele vai se permanecer mais intacto por um tempo maior. Alguns dizem, e eu acredito, tá, que é por influência desses seres naturais ou dos chamados elementares, etc. Tá bom? E aí você tem toda uma qualidade, duendes, fadas, entre outros seres, digamos assim. Tá? Dentro de uma cultura mais animista, digamos assim, né? Onde tudo a energia, tudo a luz, tudo a força, tudo a Deus, dentro do animismo, né? Você vai ter uma crença muito próxima dos elementares aí. É como eu te disse, o pai desacredita muito pouco de muita coisa, tá? Dentro da nossa doutrina, especificamente falando, a gente não faz ali um trabalho de zeladoria ou de cuidado direto com seres naturais ou elementares, mas naturalmente eu gosto muito de estudar e quanto mais a gente aprende, melhor. Tá Tem bom, minha filha? algumas doutrinas que cultuam alguns orixás, mas eles não são orixás de incorporação, né? Aí Sim. eles são alguns também chamados encantados. Sim, encantados, elementares, naturais, A linha dos encantados. são Alguns nomes para ser, trabalham as sereias como encantados também. sim, são nomes que vão derivar aí de acordo com a cultura, de acordo com o costume, etc. E Tá como bom, eles minha são filha? vistos aqui na doutrina? Então, aqui dentro da doutrina, o pai deixa reservado sobre a crença de cada um, né? Dentro do nosso trabalho espiritual aqui na Tupã, Capaz de Aqui nas Almas, a gente não faz um trabalho de zeladoria em cima com o contexto dos elementares, ou dos naturais, ou dos encantados, tá bom? Mas, naturalmente falando, o pai também não desacredita e muito jamais condenaria alguém que tem esse tipo de crença. Eu acho que todas as crenças que elas vêm para fazer com que você tenha um pouco mais de sentido, ou um pouco mais de positividade para sua existência, ou para os seus atos, escolhas e atitudes, eu acho que está dentro, acho que está dentro de um processo. Por exemplo, nós temos o Fernando, dando uma ideia hipotética aqui para não abrir a idade dele para ninguém, nós temos o Fernando que tem 16 anos de idade.
Nós temos a Elaine, que tem 35. Estou dando exemplo, né? O terreiro em si tem 3 anos de abertura, então eles me conhecem há menos de 3 anos. O que o Fernando fez nos outros 13 anos da vida dele e o que a Elaine fez nos outros anos da vida dela. Eles aprenderam e conviveram, até mesmo você, Amanda, por exemplo, né? O que você já aprendeu e conviveu e absorveu durante um senso comum ou alguma doutrina mais específica em algum momento da sua vida. Independente do que tenha sido, se aquilo fizer sentido e não fizer mal, naturalmente não há de ser contra ou arbitrariamente errado, tá? É que a nossa casa tem a nossa doutrina e dentro da nossa doutrina aquilo que compete à nossa evolução. Mas tem muitas coisas que vêm a somar, sim. Tá bom, minha filha? O pai não vê com maus olhos, não. A gente só não cultua aqui porque os nossos cultos é regidos pelo próprio pai Joaquim, pelo nosso pai Ofá, nosso pai Oxós, e aí é toda a nossa espiritualidade. Tá bom? Próximo. Próximo é do seguidor do YouTube, o seu Alex. Seu Alex, você conhece? Boa! Ele mandou assim: bom dia, sua bênção, que Oxalá abençoe vocês. Bênçãos trocadas, meu irmão. Oxalá os abençoe. Minha pergunta é: pode misturar guia da esquerda com guia da direita, ou seja, usar as duas ao mesmo tempo? Tá, vamos lá, Alex. Vamos entender o que é guia da esquerda e o que é guia da direita. Vamos começar por aí, né? Você tem a sua espiritualidade, e aí o teu Exu tem uma guia, ou um brajá, né? Você tem a sua espiritualidade, o teu caboclo tem uma guia, ou um brajá, ou o teu baiano, o teu marinheiro. Aí você tem as suas entidades da direita e suas entidades da esquerda. É conveniente cruzar as duas? Não, né? Porque uma descarrega, a outra energiza, e aí não faz tanto sentido, tá? Obviamente que também, dependendo da situação, há a possibilidade de ter a necessidade de usar. Mas aí tem umas coisinhas mais em alelo que eu te explico no pessoal, tá bom? Agora vamos lá. Se você ganha uma guia ou você pede para fazer uma guia de proteção, e essa guia de proteção é feita com as cores da esquerda, ou uma guia de proteção é feita com as cores da direita. Independente da energia que você evoque através daquelas cores, através da consagração que foi feita, é uma guia de proteção. Não é uma guia de esquerda nem de direita. É uma guia de proteção. Entende? Imagina-se assim, ó, vamos entender assim. No seu caso, Alex, você tem uma guia, você chegou em um terreiro e pediu ali para alguma coisa que pudesse te proteger no seu dia a dia. Então você usa uma guia, eles falaram para você assim, você foi orientado da seguinte forma: faz uma guia preta e vermelha, ou preta, vermelha e branca, ou das 7 linhas, etc. Mas uma guia com preto e vermelho que caracteriza um pouquinho mais a esquerda. Ok, é para proteção. Só que você precisa de uma guia de fartura e prosperidade, porque tem a questão que você trabalha com a questão de alimentos e, enfim, né? Então você tem uma que te guarda e outra que traz a prosperidade. Não dá para a gente ter os dois juntos? Não dá para a gente buscar a prosperidade e a proteção simultaneamente? Será que quando a gente está buscando a prosperidade e a fartura, não é necessário também algo que nos proteja? Vamos entender dessa forma. Então, assim, se a guia ela é de proteção, ela não é de uma determinada entidade específica, ok? Se a guia ou brajá é de uma entidade determinada específica, aí é natural que você preserve a presença e o axé daquela entidade, para que cada um trabalhe a seu modo. Por exemplo, eu trabalho com o seu trocador das almas, tá? A cor dele, a cor universal da esquerda, digamos assim, seria o preto e vermelho, né? Claro que ele também trabalha com algumas outras cores. O seu troca-rua, ele tem algumas coisas bem específicas que ele faz aqui na nossa casa, principalmente quando ele está em terra. Uma delas é benzer, por exemplo. Outras é mexer um pouco com a cura e etc, etc. Tá bom? Ok, temos aí o seu tranca-rua das almas. Eu trabalho também com o Toinho Pescador, meu marinheiro, tá? Ele trabalha com aquela questão do equilíbrio, etc, mas ele mexe bastante com o emocional. Ele mexe muito na parte emocional dos filhos, muito mesmo, tá? É uma área de atuação dele muito específica, o lado emocional, né? Então ele vai equilibrar de acordo com o emocional. Mas eu entendo que o Toinho Pescador, ele é uma entidade de luz, então ele é uma entidade, ele é um ser evoluído.
Então, se eu precisar de proteção e eu for usar a guia ou brajá do seu Toin, naturalmente ele tem ali toda a percepção dele ou trabalhar juntamente com algum guardião para me auxiliar naquilo, mas eu somente com a expressividade da energia dele, através do brajá dele, não havendo a necessidade de usar a guia também do seu tranca-rua para me guardar de algo. A mesma coisa se eu tiver usando a guia do seu tranca-rua por algum motivo, a necessidade que seja, e eu precisar de algum tipo de equilíbrio, seu tranca-rua também daria conta de trazer esse equilíbrio, essa manutenção, até porque eles trabalham em harmonia, eles trabalham em conjunto. Naturalmente, se precisasse do axé do seu Toin nos trabalhos do seu tranca-rua não é precisar pedir duas vezes. E recíproca, numa questão de como é que é? Reciprocidade. Reciprocidade, naturalmente, o seu tranca-rua faria o mesmo, seu Toin. Então, entende mais ou menos? Não há uma necessidade de cruzar, né? Usar duas ao mesmo tempo. Isso se for de uma determinada entidade. Tá bom, Alex? Próximo. As próximas são da IAS. Bora, O Yas. bombardeio da IAS. Muito ligeira. É. Para que serve o banho de cravo e como pode ser feito? Ah, boa. Filhota, o banho de cravo tem muitas e muitas finalidades, mas eu vou abrir um aqui que eu acho que é sem tantos efeitos colaterais, né? Se é que tem algum efeito. Mas vamos lá. Seria basicamente para energização, ok? Então é um banho de energização. Qual seria a contraindicação no ponto de vista do pai? O pai ele tem uma certa coisinha ali com tudo aquilo que tem ponta, tudo aquilo que tem corte. Então, geralmente, quando tem, eu não aconselho trabalhar com esse banho sozinho. Então, vamos entender o seguinte: a gente sabe aqui agora que o banho de cravo vai trazer uma certa energização, tá? Mas como é que eu faço para poder trabalhar esse cravo? Eu poderia estar adicionando alguma coisa assim? Eu poderia estar adicionando, por exemplo, uma erva doce, um alecrim, eu poderia estar adicionando um manjericão, um poejo, ou então algumas outras ervas que também vai estar dentro do campo de atuação, tá bom? Dentro daquilo que é energização. Claramente que o cravo ele compõe uma grande gama de benefícios, não só a energização, por exemplo, em consagrações, o cravo ele é essencial em algumas consagrações, em alguns malemes também, ele é essencial, né, banhos de maleme, enfim, mas basicamente falando em energização, tá bom? Eu só não aconselho usar sozinho. Quando for usar o cravo, por exemplo, você pode usar o cravo, você adiciona mais duas ervas, sempre número ímpar, tá bom? Você adiciona mais duas ervas ali que sejam medianas, mornas para frias ali, porque é um bem de energização, não pode ter uma quente ali para não descarregar todo o processo, e vida que segue. Tá bom, minha filha? Mas é basicamente energização. O modo de preparo, você geralmente, quando é banho de ervas mornas ou frias, é feito o chamado a fusão. Você põe a água para ferver, antes que ela ferva, ou dependendo das ervas que você colocar, pode deixar ela ferver, mas o melhor é antes dela ferver, antes dela borbulhar, tá? Você desliga o fogo, cata essa água e joga por cima das suas ervas. Tampa e abafa. Quando ela mornar, o seu banho estará pronto. Esse é o chamado banho de fusão, né? Você tem o decocção, que é quando a água ferve, você tem o banho frio, o banho passado, entre Aí outros tem que banhos. entender se esse cravo ele é a flor, cravo, aí seria o banho Aham. frio, que nem de rosa, Nossa, e, interessante. e se é o cravo com ponta. Aí tem que realmente deixar a água esquentar bem, porque ele é muito seco, né? Sim, sim, não, é muito bem lembrado. O cravo mesmo, o cravo aquele que a gente usa no tempero, esse da ponta que eu estou citando, ele tem uma composição energética mais forte, por isso que ele precisa de uma água mais quente, precisa de realmente mais potência para subtrair todo o campo energético dele. Tá bom? Não pode ser água fervida, fervendo não, porque ele só é uma água morna, ele é uma erva morna, então naturalmente vai estraçalhar e você vai perder todo o composto energético daquela erva, né? Do cravo. No caso do cravo branco, que é aquele cravo, que é aquela rosa branca, né? Mas com as folhinhas, com as pétalas diferentes. Toda a família de rosas, entre rosas e orquídeas, etc., não é aconselhável você estar usando água quente na fusão, Nem tá? morna, né? Nem É, morna pra quente que é bom. pode ser de morno, mas pode ser até água fria ali, né? Por quê? Porque elas são muito, muito sensíveis. É tanto que você não pode macerar as pétalas da rosa, no meu entender, porque senão você vai estar realmente estraçalhando ela, você não pode quiná-la, né?
Então você vai despetar ali, e ali você vai fazendo seus pedidos, etc. Tá bom? Mas nunca adicionar uma água muito quente em cima dela, não. A rosa é diferente da rosa, o cravo, assim. Flor é diferente da folha, que você tem que macerar para tirar o sangue da folha, para tirar o Sim, sumo, para poder extrair a energia dela. sim. A rosa não, ela é muito delicada, nem Vamos, pode. vamos entender mais ou menos assim. Vamos pegar, por exemplo, a Dama da Noite, que é um ótimo exemplo, né? Você tem a árvore Dama da Noite. Posso fazer um banho com a raiz da Dama da Noite? Poxa, se você conseguir, me traz um pouco. Que pode sim. Quanto mais próximo da Terra, mais energia. Quanto mais longe da Terra, menos energia. Ok? A Gislaine consegue. Oi? Ela consegue todas as plantas, a gente conhece, ela consegue. Quando tem. É verdade. Quando você tem, por exemplo, ó, a concentração de energia, ela está maior quando está mais próximo da terra, ou seja, na raiz, ok? Na raiz você tem o caule, você tem a casca, você tem o tronco, você tem o galho, você tem a folha e você tem a flor, que é a parte final. A flor, ela passa a ser mais um campo mais energético, em termos de finalidades ou benefícios, ela passa a ser mais atuante quando é geralmente voltado para situações emocionais. Por quê? Por causa da radiação lunar ou da própria radiação solar, que ela recebe mais radiação, ela recebe mais energia no primeiro ponto. Aí, onde eu estou dando exemplo da Dama da Noite. Se você pega a flor da Dama da Noite, olha só que interessante. Isso eu aprendi há muitos anos atrás, tá? Eu aprendi com uma entidade, inclusive. No reino de tão distante. Se você pega a flor da Dama da Noite, você vai fazer um banho para uma autoestima, um banho maravilhoso, mas é com a flor, ok? Você está sobre aquela desilusão amorosa, aquele relacionamento complicado, que nem sempre a gente acerta, né? Tem até um dedo podre para escolher gente boa para a vida, né? Então, naturalmente, às vezes a gente acaba sofrendo, sai de um relacionamento doído e a gente não quer a pessoa, a gente só quer esquecer, a gente só quer superar, porque esquecer vai ser difícil, mas a gente só quer superar. Nesse caso, é muito mais interessante você usar qualquer parte da árvore Dama da Noite, mas que seja mais próxima da raiz. Porque você quer uma limpeza mais profunda e não uma ativação do seu emocional. Entendeu mais ou menos? Então, Yas, segue mais ou menos nessa proporção. Tá Tinha até bom? esquecido que a pergunta era da Yas. Eu vi ele falando Yas, falei, meu Deus, falou o nome errado, vai ter que voltar tudo. Vamos lá? A próxima é. Ah, esse daqui que eu gostei. Tem alguma simpatia que podemos fazer para não ter pesadelos recorrentes? Tem, minha filha, tem uma simpatia muito, muito antiga. O Não nome dela é dormir. Pai Nosso. Eu ia falar não dormir aqui, é bem baixinho. Olha que legal, né, filhota? Não, simpatia para não ter pesadelo, não. Mas, até porque o pai não gosta muito dessas coisas de simpatia, respeito. De repente eu até pratico algumas, né? O chinelo virado, por exemplo, é uma simpatia. E eu não deixo meu chinelo virado porque eu não quero que minha mãe morre logo. É, sempre Olha assim. só Às que, vezes a mãe né? da pessoa já até morreu e a pessoa desvira o chinelo. Eu não passo embaixo de uma escada, por exemplo, né? Eu passo de En- tinhosa só pra ver o que acontece. E não entre outros acontece nada. detalhes, mas isso tudo está dentro do senso comum. O que é o senso comum? Aquilo que não é passado graduativamente pela espiritualidade, ou por um ancestral, ou por alguém de uma inteligência superior. É algo que as pessoas vão naturalmente acreditando, é um conto que vai se passando adiante. E é uma crença que vai virando lenda, né? Então você tem o senso comum, é uma concordância coletiva que vai sendo passado adiante, ok? Dentro desse senso comum, está tudo bem, simpatias funcionam. Dentro da minha percepção espiritual, como zelador espiritual, como sacerdote umbandista, não. Simpatia não, né? Eu oriento você a fazer o quê? Primeiramente, tá tudo certinho com a sua vela de anjo da guarda, tá tudo bem com a luz do seu anjo da guarda, com a água, tá tudo bem. Olha, mas eu não frequento um terreiro, vamos supor que seja alguém que está assistindo e não é da religião. Eu não tenho como zelar pelo meu anjo da guarda e etc, etc, etc. Como é que eu faço? Muito simples, faz uma boa oração e que nessa oração que você faça, ao terminar, você agradece pelo dia que você teve e faça com que aquela oração entre para dentro de você de uma forma onde você se contagie. Se você se contamine com aquela energia gerada por aquela oração, por aquela reza. Desde que pode ser um Pai Nosso.
Quando a gente faz uma reza, uma oração, a gente automaticamente se desliga do profano, ou seja, a nossa vida comum, e a gente se eleva ao sagrado, tudo aquilo que é transcendente, tudo aquilo que vai a Deus. Para isso que serve a oração, né? Ela é um caminho, tá? Então, naturalmente, através da oração você consegue fazer o seu campo energético, aumentar o seu estado vibracional e, naturalmente falando, você vai ter noites de sono muito, muito melhores, tá? Não só a questão de noites de sono, como qualquer outra situação que você tenha passando por algum probleminha aí. Tá com dificuldade para dormir? Aquele manjericãozinho debaixo do travesseiro ajuda bastante, tá bom? Próximo. A Reis perguntou: como saber se estamos macumbados? Tá bom, vamos lá, filha. Deixa eu vai tentar te explicar aqui de um jeito bem bacana, né? A questão de a gente saber se está macumbado ou não, acho que seria mais ou menos enfeitiçado, algum tipo de Jogaram. praguejamento, Sei né? lá, acenderam vela contra mim, fizeram Tá, algum macumba tipo pra de mim. demanda, né? Beleza. Yas, primeira coisa a gente tem que entender na lei do retorno, tá? Porque tudo é uma lei do retorno, né? Aqui se faz, aqui se paga, e etc, etc. Existe uma luz divina, existe uma ordem divina sobre todas as coisas. Então, naturalmente falando, eu mereço ser vítima de uma macumba. Por quê? Porque se eu fiz em algum momento contra alguém, nem que seja em praguejamento, talvez eu tenha acumulado uma culpa aí. Talvez eu mereça passar por isso. Sim, talvez eu esteja mais suscetível a ser macumbado, digamos assim. Tá bom? Dentro desse contexto. Então nós temos a lei do retorno, né? Saber se a gente tem a culpa no cartório ou não. Na segunda situação, é justamente falando sobre a questão comportamental. Como é que anda o seu comportamento? Como é que anda o seu temperamento? Como é que anda o seu estado físico? É uma dorzinha que dá do nada? Na questão do trabalho parece que tudo tá ruim, todo mundo te critica, você tá pesada para fazer isso, pesado para fazer aquilo. No relacionamento as coisas não estão andando, enfim. A gente sabe que dentro de um praguejamento, dentro de uma feitiçaria, dentro de um feitiçaria que eu falo tô usando só um termo, né? Mas é dentro da chamada macumba, digamos assim, né? Mas dentro desse trabalho feito contra você, obviamente vai ser específico sobre uma área que resvala nas outras, né? É como uma prancha. Se uma coisa desequilibra, as que está em cima vai desequilibrar junto, consecutivamente. Mas é sempre focado no relacionamento, nos caminhos, enfim, na saúde, né? Entre outros detalhes. Começou a sentir alguma diferença, algo que não está dentro dos padrões, está tudo muito fechado, está tudo muito complicado, está muito, realmente tudo muito denso. Opa, vamos procurar aí uma orientação espiritual. As primeiras coisas que afetam geralmente é serviço, né? Trabalho. O É, que te dá estrutura pra vida, né? basicamente sim, mas às vezes é no relacionamento, às vezes não é nem relacionamento de parceiro, tá? Às vezes é relacionamento com o filho, com o pai, com a mãe, com o irmão, com o parente, com o amigo. Enfim, algo que nos afete, onde vai ser mais pego, né? Obviamente que quando a gente não ter culpa no cartório, a gente procurar fazer as nossas firmezas, procurar ser uma boa pessoa, principalmente se a gente for religioso ou não, mas procurar ser uma pessoa do bem, a gente ainda assim não vai impedir o livre-arbítrio do outro, né? E quando o outro tem um livre-arbítrio, assim como nós temos, o outro pode deliberar contra a gente, independente das suas formas, né? E se partir para o lado do trabalho, digamos assim, do lado da magia e etc, etc, naturalmente isso pode vir a pesar no nosso perispírito, tá? Mas vai sempre dentro desses sintomas. As coisas tendem a se complicar. Quando vai para o lado físico, geralmente falando, o médico não vai conseguir trazer um diagnóstico, né? Não vai ser um diagnóstico conclusivo, digamos assim, tá bom? Agora vamos entrar dentro de um outro campo assim, ó, aproveitando, fazendo um adendo na sua pergunta. Tá, tudo bem. Eu fui vítima de um trabalho, ok. E sim, eu já fiz amarração, eu já fiz trabalho, já paguei para fazer isso. E aí, eu tenho como tentar sair dessa? Tem como sim. Você procura um auxílio espiritual, você vai até um terreiro. Ah, mas se eu não for até um terreiro, se eu for na casa da minha amiga que mexe com essas coisas, vai resolver o meu problema? A sua amiga soube que você estava macumbado? Porque se ela soube, se ela sabe que você tá, ela vai saber como desfazer. E se ela sabe como desfazer, de repente você não precisaria saber que você está,
né? Então, uma coisa puxa a outra. De repente, uma opinião de uma estrutura um pouco maior seja o mais adequado para esse momento, né? Então, assim, procure sim uma casa espírita, procure sim um terreiro, uma tenda, para que você possa, através do auxílio de um sacerdote, através do auxílio de um zelador, naturalmente você possa encontrar aí os meios necessários. Primeiro, para trazer uma leme, ou seja, trazer a misericórdia, trazer o perdão dos seus atos, e segundamente, fazer toda a limpeza, todo o respaldo que seja necessário para tirar qualquer tipo de vibração, energia que esteja te acompanhando, causando todas essas intempéries, tá bom? Então dá para fazer. Se o Papai do Céu permitiu que você acordasse hoje, é porque naturalmente, independente do que você tenha feito ontem ou antes de ontem ou desde o início da sua vida, tá ok. Não que esteja perdoado, mas é que você tem chance, ele está te dando mais uma chance para você recomeçar se necessário, enquanto você puder acordar, enquanto o Papai do Céu permitir, enquanto os orixás permitirem. Naturalmente falando, você tem mais uma chance de tentar fazer o melhor, ok? Se você estiver sentindo algum tipo de transtorno, algum tipo de esses caminhos mais fechados, etc, 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 só procurar um auxílio espiritual, muitas das vezes não é nenhuma macumba que fizeram, não é nenhum trabalho contra, às vezes é um desencarnado, às vezes a sua vibração não está legal. E aí casou com a vibração de um egum, etc, etc, de um irmão desencarnado, às vezes somente sofredor, e aí está causando todas essas intempéries em você. E você traduzindo como macumbaria, porque talvez o vizinho ou o pai Google tenha ensinado que é exatamente assim que ocorre, tá bom? Então é sempre procurar uma orientação espiritual, sempre através de um sacerdote, através de uma entidade numa consulta, tá bom, minha filha? É sempre o mais prudente, ok? Deixa eu só colocar um adendo aqui. Chegou um caso essa semana para nós, e assim, a situação é, aparentemente, tô falando aparentemente porque eu não conheço as pessoas envolvidas, tá? É o caso de alguém que procurou a minha casa, procurou a nossa casa aqui. Aparentemente, um pai de santo, né? Parece que é um sacerdote, não sei se é de Umbanda, de qual denominação religiosa, um sacerdote está acusando um médium de uma outra casa, etc, etc, que esse sacerdote tenha sofrido um trabalho feito por esse médium. E esse sacerdote, por sua vez, foi hospitalizado e está muito mal e está começando, está conseguindo se recuperar, mas está aos passos lentos, né? Esse caso chegou até a nossa mão, um pedido de auxílio para uma terceira pessoa que está assistindo todo esse cenário e ver o que a gente poderia fazer. Eu estou usando isso como exemplo, gente, para que nós consigamos entender juntos, talvez, como algumas coisas funcionam. Primeiro, vamos entender assim. Eu sou um sacerdote umbandista, eu sou um zelador espiritual, né? Tenho as minhas limitações, tenho meus erros e minhas falhas, mas eu também tenho meus guardiões. Eu também tenho a minha estrutura, eu também tenho o meu espiritual, que esses sim não são limitados e nem tão pouco falhos, ok? Ok. Eu como sacerdote, um filho de uma casa, independente de qual casa, faça algo e esse algo me derruba, primeira situação é: o que que eu estou fazendo de errado ao ponto do meu guardião ter se afastado de mim? Esse é um ponto, e não ter me guardado sobre aquela demanda. Segundo ponto, tá? O que que eu fiz para merecer essa demanda? Terceiro ponto e o maior ponto de todos. Se eu acreditar que eu estou sendo vítima, eu como zelador espiritual, eu acreditar que eu estou sendo vítima de uma demanda demandada por alguém independente de quem quer que seja, automaticamente falando, eu estou potencializando a quem supostamente mandou algo, se é que mandou, e eu estou inferiorizando toda a minha guarda espiritual, estou inferiorizando todos aqueles que me guardam, me regem, me protegem, me guiam. Então, tudo tem que ter sentido, minha gente. Nós somos vítimas, somos bombardeados por demandas, naturalmente que sim. Naturalmente que a gente não encanta a todos e não convence a todos, e também não é minha intenção. Eu disse até no outro vídeo que, graças a Deus a todos, eu não sou o melhor pai de santo da Umbanda, porque se eu fosse o melhor pai de santo da Umbanda, a Umbanda acabaria amanhã. Imagina, não teria a menor condição de continuar.
Que bom que nós temos grandes mestres, grandes pais de santo, grandes zeladores espirituais, que eu vou estudando e vou aprendendo a cada dia mais, tá bom? Mas vamos entender que tudo tem sentido, principalmente quando se fala em demanda, etc. Na grande maioria dos casos que a gente pega aqui na nossa casa, as maiores demandas que a gente pega aqui são demandas que nós mesmos colocamos nos nossos caminhos através das nossas escolhas e atitudes, tá bom? E geralmente são essas pessoas que chegam aqui e falam: eu tô assim assado, minha vida tá assim assado, meu caminho tá fechado. Acho que jogaram alguma coisa contra mim. Tem como saber? Quem tá macumbado de verdade não vai achar que jogaram alguma coisa assim tão fácil. Ah, eu acho que jogaram alguma coisa pra mim. Tem como saber? Tem como saber se jogaram ou não, tem como a gente tentar ir atrás das informações necessárias, mas tem como também a gente saber o que a gente pode fazer de melhor a cada instante que a gente está vivo. Primeiro, para agradecer de estar vivo, e segundo, para que não seja uma passagem em vão, tá bom? A resignificação do ser humano está nas suas atitudes, está no seu aproveitar, ninguém está aqui a passeio, tá bom? Próxima pergunta. Ah, aliás. A concha de caracol é aquelas conchas grandes que você ouve o barulho do mar. A concha de caracol. Legal, Yas. Parece, É o caracol, né? é. Tá. Tem o mesmo fundamento das conchas comum? Na nossa mão ou na mão da entidade? Vamos entender isso aí, né? Eu Acho que eu sei que eu já aprendi, tô perguntando isso. Ah, papá. eu Ah, entendi há papá. um tempo atrás, minha filha, né? Inclusive foi, né, na casa, na Tupão Alcalce Sete Flechas Pedra Branca, que foi lá dentro que eu aprendi isso, inclusive com uma entidade interna. Não vou mencionar o nome da entidade aqui, até por preservação, mas assim, eu aprendi um ensinamento muito rico, tá? Que uma concha, né, um caracol, um caramujo, aquele que tá dentro do mar, é uma casa dentro de outra casa, ok? É uma casa dentro de outra casa. Imagine uma bomba. Onde ela cair, se tiver terra firme, tudo que tiver em volta, acabou. Independente da potência da bomba, né? Se cair uma bomba aqui, pode ser uma granada, uma bomba pequena, um morteiro, alguma coisa, vai causar um certo estrago e aí a potencialidade do estrago vai ser maior, quanto maior a quantidade de explosivos que tiver nessa bomba. Ok. Você pega a maior bomba do mundo, a maior. Eu não sei nem qual que é. Parece que é uma que tem lá na Rússia. Você pega a maior, a bomba atômica mais forte de todas aí, etc, etc. Se você pega, vamos pegar aí a Fossa das Marianas, que é o ponto mais profundo dos nossos oceanos. Fica lá no Oceano Pacífico, né? Acho que são 11 mil quilômetros de profundidade. 11 mil. 11 a 14. São 11 quilômetros ou 14 quilômetros de profundidade, se eu não me engano. Tá bom? Mas vamos entender que tenha algo ali. Ou que não seja lá na fossa, que seja a 3 mil metros, a 2 mil metros, a 1.000 metros. Qual o efeito dessa bomba no fundo do mar? Vamos parar para analisar isso aí. Será um efeito, o mesmo efeito que estaria numa terra firme? Não, não vai ser. Então tudo que está no fundo do mar, naturalmente falando, está super, mega, hiper guardado. Então por isso que se fala que é uma casa dentro de outra casa. O fundamento pode ser voltado, né? No caso da concha, caracol, etc. Pode ser voltado dentro da proteção, como pode ser voltado também dentro da proteção, como dentro da estrutura, tá bom? Dentro da proteção, como dentro da estrutura. Se bem que, se você for para o lado da Iemanjá, e eu estou falando sinceramente aqui na nossa doutrina, tá? Se você for para o lado da Iemanjá, naturalmente, um trabalho de Iemanjá ali, aí você vai estar indo ali mais para o lado do acolhimento, né? Daquele colo que você precisa ter aquele colo por alguém, ou que você precisa daquele colo de alguém, né? Naturalmente falando. Ou até a questão do período gestacional e etc, etc. Tá bom? Se for na questão dos marinheiros, a gente está aí já dentro do equilíbrio ali necessário. Agora, na mão de uma entidade. Estou falando na nossa mão, a gente pode fazer firmezas aí. Claro que dá para fazer muito mais coisas, mas eu estou resumindo aqui. Agora, se for na mão de uma entidade, aí a gente está diante de um processo chamado de transmutação, que é a transformação de algo, né? A transformação, a gente traz o nome de transmutação. A entidade, ela tem a capacidade óbvia
de transmutar a força de elementos. Então, às vezes, o que é uma concha na mão de uma entidade pode se tornar um caracol ou pode se tornar qualquer um outro elemento que se tenha necessidade no momento. Tá bom? Por isso tem a diferença, na mão da gente ou na mão da entidade. Tá bom, minha filha? Próximo. Próxima é a última da Yas. Quais as ervas mais indicadas para o banho para tratar vícios? Banho para tratar vícios. Muito, muito, muito boa. Vamos lá, ó. No caso dos banhos, especificamente banho, tá? Eu aconselho, tá? Tô falando que eu aconselho. Não estou falando que é o correto, mas é o que eu aconselho em cima das minhas experiências, em cima dos ensinamentos que eu obtive ao longo da minha vida espiritual e, claramente, em cima de todo o respaldo e feedback que a gente tem da vida das pessoas que nos procuram aqui na casa, né? Nós temos aí o banho de amendoim, tá? Você cata a casca do amendoim, faz um banho seco, né? Você cata aquela casca do amendoim, separa aquela casca, né? Às vezes até na feira você consegue somente as cascas com muita facilidade. Não precisa ser o amendoim por completo. Você pega a casca desse amendoim, você passa, você se lava, você esfrega essa casca do amendoim no seu corpo todo. Isso vai te ajudar demais contra qualquer tipo de vício, tá bom? O amendoim, ele está muito, muito bem associado ao nosso pai Ossan, que naturalmente é o pai da cura espiritual, é o pai da cura espiritual, é o pai do mistério, e está muito associado aí na questão da cura, principalmente relacionada a vícios, tá bom? Colocando um pequeno adendo aí também, em casos de abstinência, que é muito comum para quem está tendo problemas com vícios, eu tenho como indicação, né? Não como comprovação, mas como indicação, justamente devido a um efeito caso, seja respaldos e etc, etc, que a gente já tem tido aqui na casa e de tudo que a gente vem aprendendo desde então, né? O banho, tem um chá de uma erva chamada mão de Deus, tá? Para quem não conhece, a mão de Deus é a folha do girassol, não é? A folha de girassol, ela tem uma potencialidade muito boa para lidar com a abstinência de narcóticos, tá bom? A gente costuma indicar aqui para as pessoas, ela é um pouco rugosa, em caso de gestantes, não tomem mesmo, nem gestantes, nem lactantes, tá bom? Mas para todo o restante aí, o chá da mão de Deus, que é a folha do girassol, ok? Aquele girassol mais comum que a gente encontra por aí. No caso do alcoolismo em si, que eu acho que é uma das piores drogas que existe na face da Terra, no caso do alcoolismo, abstinência alcoólica, o chá de avenca, tá? O chá de avenca, ele também é indicado para você tratar. Lembrando que, como a gente está falando de consumo, ou seja, chás, primeiro passo que você tem que fazer, primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico, né? Os chamados homens de branco. Vai até um médico, passa numa consulta, verifica, de repente você vai precisar fazer um exame, ver como é que está o pâncreas, o fígado, no caso de alcoolismos, né? No caso de narcóticos, ver como é que está o sistema nervoso, às vezes um exame de sangue, alguma coisa, uma suspeita do médico. Tenta atrás de um diagnóstico através da medicina, ok? E aí a gente vai fazer o uso das ervas para compor, se necessário, esse possível tratamento, tá bom? Fica a dica. Tem alguma... Tenho um certo vício, eu quero largar e estou com dificuldade na abstinência. Só tomar o chá e eu sigo em frente? Não, né? O chá ele é recomendável para trazer todo esse suporte. O primeiro momento que você deve fazer é procurar naturalmente o auxílio médico, uma consulta médica, tá bom? Próximo. Essa próxima pergunta é para Cris. Eu acredito que seja a Cris de Iemanjá, né? É da Cris, na verdade, não é para ela. Eu vou ler. Uma vez passada, uma firmeza para um patati para uma determinada situação. Posso repetir outras vezes para a mesma situação? Vamos lá, Eu Cris. entendi, mas foi engraçado o jeito que ele escreveu. Uma vez, vamos tentar trazer luz ao que você tentou passar, né? Vamos entender que existe um comércio e vamos entender que esse comércio precisa de uma certa firmeza para aumentar ali na sua questão de clientes e também uma proteção contra a inveja, olho gordo, etc. Aí é ensinado para se colocar naquele comércio ali um copo com um pouco de sal grosso na sua base, um pedaço de ferro fincado no meio, né? Algumas sementes de pimenta dandá,
dando a costa ali por cima, e naturalmente falando, um pedacinho ali, bem pedacinho, bem pequenininho ali de fumo de corda. E aí, todo dia, você vai lá e coloca uma gotinha de água em cima do fumo de corda. Ok? É basicamente uma firmeza aí para um comércio, para se proteger e também trabalhar um pouco aí da questão das energias, principalmente em comércios que trabalham muito com bebidas e etc, em consumos, né? Vamos lá. Mas eu larguei esse bar, não tem mais esse comércio assim, e eu vou montar uma papelaria. Posso usar os mesmos elementos para fazer uso na papelaria? Pode. Claro que pode. Pode sim, tá? Desde que você componha da mesma forma, com o mesmo discernimento, o mesmo respeito, pode sim, o proveito será o mesmo. Tá bom, minha filha? Agora, entenda o seguinte. Você foi até um terreiro, naturalmente você, filha da casa, você passou em consulta. E o guia passou uma firmeza para você fazer em cima de uma necessidade específica que você estava passando naquele momento. Ok. Nossa, como foi boa aquela firmeza, resolveu meu problema, estou bem pra caramba. Estou com outro probleminha, posso repetir a mesma firmeza? Poder você pode. Talvez não tenha ali o mesmo benefício exato, por quê? Porque a composição, a combinação de elementos ali, né, aquele ato ali, aquela combinação de elementos foi específica para aquela situação, tá? Então, talvez para uma outra situação você não tenha 100% da eficácia, ou talvez até uma eficácia ainda maior, tá? Mas se bater a mesma necessidade, com os mesmos elementos, vida que segue. Se não foram as mesmas necessidades, os mesmos elementos, você vai mudar um pouquinho ali, mas nada que te proíba de fazê-lo, tá? Somente se tiver algo mais oculto, digamos assim, né? Um elemento específico de uma determinada entidade, algo assim, que aí de repente para você fazer um uso novamente numa outra firmeza, tem que ter uma autorização e etc, etc. Tá bom? Próximo. Pela pergunta dela, ela quer saber se ela pode fazer de novo, né? Repetir outras vezes a mesma situação, né? Então, poder até pode. Se é uma situação que ela é corriqueira, mas ajudou quando você fez a primeira vez, pode sim. Às vezes você quer tentar fazer de novo, mas não surtiu nenhum resultado. Peraí, volta lá com a entidade, bate um papo com ela. De repente você não se expressou da melhor forma, de repente a entidade foi por um caminho e está resolvendo uma parte, mas é a parte que não está visível para você, é a parte que está visível para você vai ser resolvida no segundo momento, então, às vezes não é questão da firmeza, é questão da explicação secundária, digamos assim, tá bom? Mas na dúvida, volta lá na entidade e vida que segue. Mas se fez bem na primeira, voltou a ter o mesmo problema, repete a firmeza, não tem problema nenhum, tá bom? Próximo, É a Cris. ok. Para que servem as quartinhas? Vamos lá. Depende, para uma série de situações, mas basicamente falando é para guardar algo. Para você entender melhor assim, minha filha. Para guardar algo. Mas guardar para quê, pai? É guardar em tudo que se refere àquilo que vai ser encaminhado ao sagrado. Seja um pedido, seja uma firmeza, ou seja, alguém que está doente, eu posso pegar uma quartinha e fazer ali alguns elementos de cura dentro da quartinha, etc, etc. Vai ser algo firmado ali, algo conceituado ali, né? Algo blindado, digamos assim. Ou quando vai mexer diretamente com a espiritualidade, tá, minha filha? Então, um anjo da guarda, né? Você tem aqui na casa a gente tem um procedimento deitador de Oxalá, que é justamente essa consagração dos elementos e louças voltados ao nosso anjo da guarda, né? Uma quartinha de anjo da guarda é justamente para você ter aquela água, ter aquela situação que vai dentro daquela quartinha, que é específica de uso contínuo do nosso anjo da guarda, ou do nosso mentor, e assim por diante. Então é sempre para guardar algo que é devoltado ao sagrado. Tá bom? Próximo. Interessante essa. Pode-se fazer magia usando a cruz de Caravacas? Depende, se você souber, a Constituição tá aí, minha filha. Direito de ir e vir, fazer, Poder acontecer. pode. A questão é se deve, não é? Primeiro, você sabe o que é uma cruz de Caravaca? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, qual a necessidade de fazer uma magia? Terceiro ponto, tudo tem seu bônus, mas tudo também tem seu ônus, né? Tudo tem o positivo e o negativo, é o yin e yang, são as duas polaridades.
Será que mexer com a cruz de Caravaca, sim, é deliberadamente positivo, sem nenhuma contraindicação, sem nenhum peso maior? Ponto. Tá bom? O pai não vai falar que pode, porque senão fala, nossa, o zelador, o sacerdote Ederson indicou as pessoas a usarem cruz de Caravaca daqui para frente, etc. Não, gente, não vou fazer isso, até porque eu não faço vídeos no TikTok, essas coisas. Pois não. Naturalmente falando, o que eu posso indicar para vocês é, primeiro, estudem sobre a cruz de Caravaca, conceituem este elemento, que é sim muito sagrado para algumas situações, mas somente para algumas situações se deve ser usado, ok? Toda vez que a gente vai estar, eu estou segurando essa água, se essa água, esse copo tiver fluidificado, ele tem um potencial mágico, digamos assim, ou seja, eu posso de repente promover algo que seja de auxílio para uma cura, qualquer coisa do tipo, tá? Tá consagrado, etc, assim como a água de Oxalá, por exemplo, não é? Vamos entender que a cruz de Caravaca seja essa água potencializada. Só que naturalmente a água, quando ela está potencializada, ela vai pesar porque ela tem uma energia maior. E esse peso todo, será que não vai vir para mim? Esse peso, né? Será que eu tô bom para mexer com isso? Será que eu estou compreendendo? Será que eu estou lidando? Ou será que eu vou estar sendo inconsequente, de repente até desrespeitoso com aquela arte mística, com aquela parte mística daquele elemento a ser usado? Existem todas essas situações, tá bom? Boa, próxima. A última da Cris. O que acontece se não usar brajá barra fio nos trabalhos? Giros. O que acontece se não usar? Nada. Ué, Ela não vai estar no seu pescoço. é. O que acontece? O que não acontece se você não usar, né? O Brajá, né, que seria basicamente isso aqui, ele é uma identificação, uma aproximação energética. Obviamente que ele precisa estar cruzado e firmado para isso, né? Mas ele é uma identificação, uma aproximação do seu campo energético, uma aproximação do axé daquela entidade que corresponde àquele Brajá ou àquele fio de conta. Correto? Então, naturalmente falando, se você está dentro de um trabalho mediúnico, você está usando algo que vai trazer essa energia, vai simbolizar, vai aumentar esse campo de comunicação, aumentar esse campo mediúnico, vai fortalecer para muitas coisas. E sim, nas determinadas mãos corretas, é um instrumento mesmo, tá? De repente, diante de um passe, de repente, diante de algum procedimento, o Brajá ele vira ali um instrumento sensacional e fundamentalmente necessário em algumas situações, tá bom? Não usá-lo tem alguma contraindicação? Contraindicação, talvez. Você não vai aproveitar o máximo que você poderia estar aproveitando diante do axé de tudo aquilo que está sendo exposto. Naturalmente falando, o seu corpo também vai estar mais vulnerável a algumas situações, etc, etc. Tá? Não vai estar tão propício àquela determinada energia que você está conceituando ali diante do seu pescoço, tá bom? Então, assim, pai, mas esqueci em casa, não vou participar da gira. Não, você pode, não só você pode, você deve, porque o que você tem de mais sagrado está com você, que é a sua espiritualidade. Sua espiritualidade não precisa de um pouco de miçanga, ou um cordonê, ou um nylon para trabalhar, não, minha filha. Ele precisa da tua fé, do teu discernimento, da sua entrega, precisa do teu amor, da tua emoção, para que as coisas possam funcionar de uma forma tranquila e serena. Tá bom? Próximo. Vamos lá. Ah, tem duas perguntas da Gi. Duas. Gislaine Marques. Bora, Gi. Qual o banho ideal para quem está em desenvolvimento e entrou agora para ajudar na incorporação? Olha, filho, o primeiro banho para você começar a ir pro terreiro e desenvolver é o de higiene, né? Sabão. Vamos lá, ó. Banhos, eles são muito, como que eu posso dizer? Quando se fala em desenvolvimento mediúnico, minha filha, eles são muito contundentes. Então, é necessário, e eu estou falando para você, mas naturalmente abrindo para todos que venham assistir. Antes de você tomar um banho preparatório para você ir para sua gira no seu terreiro, consulte seu pai de santo, sua mãe de santo, consulte seu zelador, sua zeladora, porque você não vai ter acesso 100% de tudo aquilo que seu zelador ou sua zeladora precisa fazer naquele trabalho. Então consulta antes.
tá? Existem banhos que dificilmente tem algum tipo de contraindicação, banho de rosa branca, para muitas casas o próprio banho de tapete de Oxalá, que é o boldo, né? Naturalmente falando, mas de uma forma ou de outra é sempre bom estar dando uma consultada. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? Vamos supor, G, você precisa ali estar melhorando a questão mediúnica, abrir um pouco mais até para você entender que você tem a capacidade de incorporar, de você entender que você tem ali a chance de não fingir no instante da incorporação, porque muitos dos médiuns conscientes para casas que trabalham com, né, determinado desenvolvimento de médiuns conscientes, etc, etc, às vezes o filho tem muito aquele paradigma, eu acho que eu fingi, acho que eu mistifiquei, eu tô com medo de ter feito alguma coisa de errado, etc. O Aí não banho, incorpora mais por não sei quantos dias porque achou que fez alguma coisa errada. sim, sim, naturalmente falando. Então, assim, nesses casos, o banho de avenca, ele vai ser realmente muito bom, porque ele abre um pouco desse campo mediúnico. Lembra-se que tudo tem seu bônus e seu ônus, tá? Ah, pai, é porque eu estou no desenvolvimento do meu terreiro e eu não consigo, ali na gira eu não consigo incorporar. Então, tomar o banho de avenca vai ajudar a não incorporar? Talvez não seja tão bom assim, minha filha, porque o processo de incorporação existe antes do processo de incorporação um processo de estruturação da matéria. Não só da matéria, como do campo espiritual. Você não pode compor uma energia, ou seja, o espírito barra energia, tá? Todo espírito é energia. Se o espírito ele tem uma energia X, a sua matéria, o teu psique, né? Ah, o teu estado físico, emocional, sentimental ou o próprio estado mental não suportar toda essa carga energética, vai ser danoso a você. Então, naturalmente, você precisa de uma estruturação. Por isso, não ache ruim se você estiver indo para o terreiro e não está conseguindo incorporar. De repente, estão estruturando você ao longo dos trabalhos, tá bom? Tudo tem sua hora, tudo tem seu tempo. A espiritualidade trabalha de forma natural, no tempo deles, ok? Mas, dito isto, mas ainda assim eu estou tentando, eu já tenho tempo na casa, tal, tal, tal. O meu zelador falou para mim que eu poderia estudar sobre uma erva, que poderia me poderia me auxiliar nesse campo, etc, etc. Eu posso indicar a questão do banho de avenca, tá? Ele tem pouquíssimas contraindicações quando é um banho de avenca, tá bom? Ele ajuda aí a abrir um pouco o campo mediúnico. Ó, vê que é bom pra muita coisa. É muito, muito bom. É uma erva que eu gosto muito de trabalhar. Agora, você é um filho de santo, né? Você é um médium, né? Que seja iniciante ou não, que já seja coroado até de repente, mas você não está conseguindo ali se conectar com a sua própria espiritualidade ou você já vem incorporando e de repente parou. Parece que cortaram a comunicação, você não incorpora mais nada. O que que você faz nesse caso? Bom, tirando toda aquela fase preliminar de ir até o sacerdote, de ir até o zelador, procurar ver se tá tudo certinho, o que está de errado, tal, 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 tal. Qual banho você pode fazer para amenizar ou auxiliar nesse processo todo, né? Ó, o banho muito bom é o banho da água da canjica, tá? O banho da água da canjica, ele é maravilhoso nessas situações, tá? Principalmente quando a gente não tem ali um discernimento exato do que está acontecendo. Pode ser adicionado um alecrim, pode ser adicionado junto com essa água da canjica um próprio manjericão, né? Um próprio poejo para trazer um pouco mais de energia e etc, etc. Mas a água da canjica, ela tem uma funcionalidade muito boa nesses casos também, tá bom? Ah, pai, mas é que eu sou muito nervoso, ou muito nervosa, sou muito ansioso, muito ansiosa, e isso me atrapalha, eu tenho muito medo, eu tenho muito isso, muito aquilo, o que que eu posso fazer para incorporar, o que que eu posso fazer? Então, assim, você não precisa fazer para incorporar, você precisa fazer para se manter mais dentro do seu centro, dentro do seu eixo, dentro do seu pai espírito. Aí, naturalmente falando, antes do dia dos trabalhos, antes, um dia antes pelo menos, você vai tomar um banho de erva doce, ou um banho de camomila, que são banhos maravilhosos para te dar uma centrada ali, ok? No dia seguinte, que aí sim é o dia dos trabalhos, para você ir até o seu terreiro, né, fazer sua função, seja você tomar o banho lá dentro do terreiro ou não, aí você pode estar utilizando um banho próprio de rosa branca ou fatalmente, como eu já havia ensinado, a questão da própria venca que vai te auxiliar bastante.
A questão dos banhos para energização e incorporação, você tem uma grande infinidade. Aqui na casa, por exemplo, nós temos gira de Xangô, aí depois nós vamos fazer gira de Ogum, e assim sucessivamente. Então, para cada dia de trabalho, aqui os trabalhos acontecem todos os sábados, a partir das 16 horas. Sábado agora é gira de quem? Na primeira parte? De quem que é, gente? Oxum, Eu nunca, Iemanjá? eu nunca, eu nunca sei de quem que é a próxima gira, tá? Eu nunca consigo guardar o nosso próprio calendário. Vamos lá. Ogum, tá. Ó, aqui na nossa casa, só para contextualizar todos, tá? A gente inicia os nossos trabalhos com os caboclos, tá bom? Primeiramente vem os Exu em terra, quando a gente faz a cerimônia do padê. Aí a gente faz a abertura da Jurema e vem os caboclos em terra. Com os caboclos em terra, onde vai acontecer os passes mediúnicos. Encerrando toda essa parte, a gente faz todas as preces de abertura e etc, etc, o hino da Umbanda, né, o Pai Nosso, etc, tudo certinho. Depois que os caboclos forem embora, a gente faz um intervalozinho para trocar de energia, para dar uma respirada, e aí a gente vem com os guias. Então, sábado agora, só contextualizando, a gente vai trabalhar o Ogum na primeira parte, marinheiro na segunda parte, né? Para um médium da nossa casa, da nossa doutrina aqui. Olha, pai, eu tô com uma semana também complicada, tá assim, 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 assado, etc, etc, etc. Qual banho que eu posso tomar ali para mim, de repente, trabalhar melhor a energia do nosso pai Ogum, né? Olha, aí você vai para as ervas de Ogum, você pode ir para a Losna, que é uma erva maravilhosa. É uma erva muito, muito boa, super recomendo a Losna, né, para algumas finalidades. No caso do marinheiro, por exemplo, né? Você pode, nem tem raça peixe, obviamente, mas você tem muitas outras também que você pode estar fazendo auxílio aí para você estar. Então, assim, você sempre procura aquele banho mais específico, daquela energia que já está basicamente programada pela sua casa que vai ser trabalhada. Pode ser um meio caminho aí. Ah, pai, mas eu não tenho coroa, eu sou um iniciante, eu ainda estou começando, estou me baseando em cima da nossa doutrina aqui, tá? Ah, mas eu não tenho coroa, eu sou um chamado Bojaguaçu, como nós chamamos Nossa. aqui, né? Qual banho que eu tomo? Ah, banho de Oxalá ou de Iemanjá. Você pega uma erva de Oxalá, uma erva de Iemanjá, porque naturalmente, se você ainda não foi até teu orixá, ainda não teve tua feitura, então você está sendo cuidado diretamente pelo pai e pela mãe maior, pai Oxalá e mãe Iemanjá. Aí tem que ser banhos restritos a Oxalá e Iemanjá, naturalmente falando. Tá bom? A pessoa, vamos supor, se for nossa doutrina, né? Nas sextas-feiras temos o desenvolvimento. Sim. Aí a pessoa pode tomar o banho, por exemplo, de Oxalá na sexta-feira para vir para o desenvolvimento e o de Iemanjá para vir para a gira, porque aí já estamos os dois naquela semana, já auxilia um pouco melhor também. É um ótimo casamento. É um ótimo casamento. Mas além do banho, né? Porque não só para você, Gi, mas eu estou usando só um adendo da sua pergunta para todos. O que mais importa antes de você sair da sua casa, para você ir no seu terreiro, para você ir de encontro com o seu zelador, a sua zeladora espiritual, com aquele chão que está ali, né, prontinho, que você está ali para poder trabalhar naquele chão, é você entender que você está saindo de casa para vestir o manto de Oxalá. Você está saindo de casa para buscar algo. E não é buscar a cor da roupa do outro, o que o outro está vestindo, comendo, falando ou ouvindo. É para buscar realmente tudo aquilo que transcende, tudo aquilo que é voltado ao sagrado. Então, se você tiver realmente essa certeza dentro de você, antes de você sair da sua casa, para você ir até seu terreiro, você pode ter certeza que o seu zelador, a sua zeladora não vai precisar pedir para você fazer algo que você já vai estar fazendo. Porque você não está fazendo para agradar o zelador ou a zeladora. Você não está fazendo porque você está indignado com os teus irmãos que não fizeram. Você está fazendo porque o teu orixá é teu orixá. Você está fazendo porque Pai Oxalá é Pai Oxalá, Mãe Iemanjá é Mãe Iemanjá, e a forma que você tem de retribuir o axé que eles têm sobre a sua vida e sobre a vida dos teus é justamente fazer aquilo que você está dentro do teu alcance a fazer. Então, naturalmente, o que está dentro do nosso alcance, como um médium, como médios que pertencem a uma corrente mediúnica, antes de sair de casa, é lembrar o porquê que a gente veste o branco. E aí, se você for completar com algum banho, alguma coisa, tudo segue com a maior naturalidade e vai dar muito, muito bom. Tá bom? Mais alguma? Sim, ótimo. Vamos lá? É da G. Bora? No começo, quando está em processo de incorporação, o ideal é ficar com os olhos fechados ou abertos. Boa, muito boa. G,
sempre de olhos fechados, tá? Mãozinha para trás, não cruza as mãos, mas sempre de olhos fechados. Por quê? Porque tem a questão da entrega, né? Para quem está iniciando nas incorporações, mais uma vez eu digo a todos, aqui é referente à nossa forma de trabalhar aqui na casa, tá bom? Vamos lá. Se você tem a entidade, as nossas entidades de uma forma geral, seja ela esquerda, direita, etc., né? Elas vão compor, elas vão usar a nossa matéria. Dentro da nossa matéria tem a nossa parte psicológica, tem nossos membros, nosso corpo físico, né? E tudo que nos acerca, ok? O mais indicado e o mais propício a ser feito é você conseguir esvaziar a sua mente. Sabe como é que é? Pensar em nada? Porque se você faz isso, você abre um espaço danado para eles fazerem coisas. E aí, naturalmente, você auxilia muito nesse processo da incorporação, tá? No entanto, não é tão simples, né? Aliás, não é tão fácil. É simples, mas a simplicidade é uma arte, não é porque é simples, é fácil, né? Então, quando está muito no início e tem aquela coisa, poxa, mas eu não consigo me desconectar de tudo, assim, parar de pensar em tudo, né, para abrir espaço, como é que eu faço? Vamos voltar ao exemplo da gira. Nós vamos tocar para o Oxóssi remete às matas, né? Então vamos pensar naquele cheiro da mata, cheiro das folhas. Sabe quando você entra na mata às 6 horas da manhã, tem aquele cheiro da mata, das folhas, né, aquele sereno, etc. Vai naquela essência. No caso da mamãe Oxum, vamos nas cachoeiras. No caso da nossa mãe Manjá, vamos à praia, vamos ao mar. Mentalmente falando, enquanto estamos ali firmando a cabeça para incorporar. Isso auxilia, porque você está indo de encontro ao reino. Você está trazendo, né, toda aquela atmosfera da onde você veio, naturalmente falando, tá bom? Mas o básico, assim, o essencial, o auge, assim, é a gente esvaziar a mente. Até lá a gente vai buscando, a gente vai firmando em reinos que nos auxilia bastante, viu, gente? Acabou. Bom, gente, vamos lá. Chegamos aqui, graças a Deus a todos, ao final de mais uma gravação, né? Gostaria de agradecer a paciência de todos que assistiu a gente até agora, né? Aos filhos da casa eu recomendo que assistam uma, duas, três, quatro, cinco, 10 vezes se necessário. E aquilo que a gente sempre fala, eu vou repassar todas as semanas enquanto a espiritualidade determinar. Uma resposta respondida, uma pergunta respondida por 10 sacerdotes ou por 10 zeladores diferentes. Você terá 10 respostas diferentes, tá? Por quê? Porque somos limitados. Tudo que a gente passa pela nossa matéria, tudo que passa por aqui, passa pelo crivo daqui, passa pelas minhas limitações, pela minha falta de conhecimento. Então, naturalmente falando, as mesmas perguntas sendo feitas para sacerdotes muito mais evoluídos, para zeladores muito mais experientes, talvez tenhamos mais respostas com muito mais luz, com muito mais esclarecimento, muito mais profundidade, naturalmente falando. Tá bom? Agora, espero que essas respostas que a gente venha trazendo aqui para vocês esteja servindo realmente de alguma espécie de orientação para que vocês tenham. Aí eu estou falando diretamente para aqueles que não são filha da casa, né? Para que vocês tenham ali, de repente, um ponto de vista a seguir a partir de então, tá? Por quê? Porque muitas das vezes um dos objetivos nossos aqui de gravar semanalmente, apesar da nossa agenda ser muito, muito atarefada, graças a Deus a todos, é para que esse tipo de vídeo chegue naquele que não pode entrar no terreiro, seja por qualquer limitação, preconceito, etc., ou por aquele que não consiga mais ou não tenha mais uma fé para estar dentro de algo religioso. Então, para que tenha luz sobre algum tipo de dúvida espiritual, ou sobre aquele tipo de dúvida que eu, com as minhas limitações, a Andressa, com as limitações dela, a gente consiga juntos aqui compor e trazer a luz que a gente consegue para essas respostas, tá bom? Espero a compreensão de todos e que vocês façam muito, muito, muito bom proveito de cada resposta aqui feita. Oxalá abençoe a todos. Boa noite.